Vamos abrir a palavra. Ai, Senhor, como o Senhor falou comigo nesta noite, nesse culto. Que bom estar aqui. Nós fizemos a leitura da primeira igreja da Ásia, a igreja de Éfeso. Essa é a primeira carta. E o texto diz: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Escreve ao anjo da igreja. Escreve a quem? Ao pastor da igreja. Aqui não é o anjo Gabriel, não. Aqui está se referindo ao pastor da igreja. Escreve ao pastor da igreja. Só que aí, irmão Antônio Carlos, veio uma preocupação, porque não era apenas para o pastor ler. O pastor tinha que ler a carta e o pastor tinha que transmitir a mensagem para a igreja. Aí vem o grande desafio, é passar o que Deus mandou João escrever para cada igreja. Imaginem como o pastor de Éfeso iria escrever, iria transmitir aquilo que João escreveu. A minha pergunta é: será que os crentes aceitaram? Será que os irmãos ouviram o que está escrito nessa carta naquela época? E hoje, eu escutaria, se João estivesse vivo e estivesse escrevendo o livro do Apocalipse e mandasse uma carta para a igreja de Presidente Venceslau, será que eu escutaria? Certamente, se a carta estivesse amassageando o nosso ego, se a carta estivesse fazendo promessas de bênçãos ou vitórias, se a carta estivesse dizendo que Deus está abrindo porta, dando casa, chave de carro, ou curando, ou abençoando o casamento, mas se Deus dissesse: te arrepende de onde você caiu, e se Deus dissesse: confessa o teu pecado, e se Deus dissesse: eu tenho coisa contra ti, igreja, como a gente aceitaria? A gente diria: o pastor está pegando pesado, o pastor está machucando, o pastor está magoando. Mas nós vamos estudar 7 igrejas, e essas 7 igrejas representam, na verdade elas existiram naquela época, mas elas representam as igrejas ao longo da história até o dia de hoje. Primeira coisa, são 7 igrejas que existiram lá, mas elas representam de lá para cá, da igreja primitiva, todas as igrejas, mas elas também representam hoje, irmão Moisés, todas as igrejas existentes no mundo. E aí vem a parte que os pregadores omitem. Essas 7 igrejas mostram 7 tipos de crentes dentro de uma igreja. Aí você diz, quando você lê esse texto, você pergunta para aqueles que dizem: eu não vou na igreja porque eu sou igreja. Então leia para ele as cartas do Apocalipse. Então, meu irmão, você encaixa em qual das 7 igrejas? Será que vai gostar? Então, essa é a primeira lição que a gente tem que aprender, que as cartas foram direcionadas ao pastor da igreja. Significa o quê? Que Deus, quando se trata de igreja, Deus não muda, Deus não desrespeita a hierarquia. Deus vai comunicar ao pastor, Deus vai mostrar ao pastor. Aqueles que porventura estejam assistindo, vamos entender isso daí. Por isso, ao longo da minha vida, eu tive sempre preocupação de aconselhar as pessoas. Pessoas que eu vi querendo puxar tapete de presidentes, pessoas que eu vi tentando derrubar dirigentes de igreja, sempre aconselhando: não faça isso. Se você não está bem, melhor você pegar, pedir sua bênção, congregar outra igreja e orar pelo pastor, mas não levante. E não é porque Davi disse:
longe de mim tocar no ungido do Senhor. Não é só por isso não. Não significa que pastor é intocável. Mas eu não acredito que Deus também deixa alguém fazer o que quer com aqueles que Ele escolheu. Que dentro dessa gama de diversos pastores que estão por aí nesse universo de igrejas, tem alguém que é homem de Deus, sim. Tem alguém que é melhor a gente ter cuidado. Ô pastor, tá. Davi teve Saul com todos os seus pecados na mão. Saul estava numa diarreia, deixa eu falar em português claro, uma dor de barriga. Davi estava escondido na caverna e Saul entrou lá. E quando ele está naquele momento, imagina aquele mau cheiro lá dentro, Davi desceu, os soldados de Davi disseram: mata Davi, vai lá e mata Davi. Mas o escolhido de Deus não mata, ele morre, mas não mata. Ele leva a pancada, mas ele não pode bater. Não pode deixar de dizer a verdade, de pregar a verdade, e a verdade é a Bíblia. Não adianta pregar nada aqui para atacar alguém, eu tenho que pregar a Bíblia. E sempre que eu pregar, que a palavra forte não é para atacar ninguém, sempre preguei assim, desde novinho. Tem eles mensagens aí, por aí, até vou passar alguns para o irmão Josilei postar aí para os irmãos verem que sempre preguei dessa forma. Não sei mudar. Até evito convites para pregar. Não sei, até alguns que convidam para fazer o quê? Eu evito, porque eu sei que a palavra é um pouquinho mais forte, é um pouquinho mais sisuda. E aí, irmãos, Davi não matou. Os soldados ficaram revoltados. Ele foi lá e cortou um pedaço do manto. E mesmo que o Saul seja aquele falsão todo com Davi, com toda a maldade com Davi, ele foi lá e mostrou: eu tive a chance, se eu quisesse ter tirado a tua vida. Mas como eu tocaria naquele que recebeu a unção de Deus? Sabe o que eu falo que precisa acontecer hoje, irmão Renato? Esposa, Manice, os demais irmãos, voltarmos a termos respeito às coisas de Deus, a ter respeito com o púlpito, a música dentro da igreja precisa ter respeito. Não pode qualquer um ficar tocando, não, de qualquer maneira, não. Crente que não vem estudar a Bíblia, crente que não ama o seu irmão, crente que não toma ceia, crente que fica aí de tititi, como que pega um instrumento e vem tocar na igreja? A gente precisa voltar a ter respeito. O altar precisa ser respeitado, as cadeiras, o ambiente precisa ser respeitado. A gente agora está pegando o que é sagrado e tornando comum. Ah, não, é só uma parede. Ah, então tá, escreve bicho, tudo de palavrão, o que é? Deixou de ser igreja, precisa ser respeitado. Reverência, a palavra precisa ser respeitada. Nós falamos da ceia. Se não voltarmos, o que será da igreja brasileira? Eu fiquei feliz ontem, porque numa das mensagens daqui, um missionário que eu falo sempre, que é irmão do meu cunhado, que esteve na Índia, passou muitas situações, talvez ele esteja acompanhando hoje ou vai assistir depois. Ele deu um oi lá na pregação. Irmãos, ele está lá, reconhece a Europa, os filhos são lá da guarda da realeza. Pense, irmãos, numa igreja que se acabou. É tão cruel o que a gente faz como crente. Onde os irmãos levaram a igreja? O avivamento que começou nessa igreja aqui que estamos lendo, lá em Jerusalém, sai de lá, vai para a Europa. Sai da Europa, vai para a Norte América. A Europa jogou fora. Sabe o que é a região onde Jesus nasceu? Você já viu falar da janela 10/40? É lá onde está toda essa briga de Israel. Vai a algum país daquele lá e fala de Jesus. Vai alguém se converter lá para ver se fica vivo. É lá, irmãos. Olha o que a gente é capaz de fazer. Olha a situação dessas 7 igrejas. O avivamento saiu de lá, vai para a Europa. Cadê a Europa? As igrejas estão assim, aqui tem mais tempo que igrejas maiores que essa na Europa. Você já ouviu falar que tem templos lá, que de manhã aluga o camarada que vai fazer stand-up, depois aluga o outro que vai fazer outro trabalho, o outro que é de outra religião, e à noite às vezes o pastor vai e aluga para fazer culto. É assim que virou. Por quê? Quem construiu o prédio para ser igreja, não quer que o prédio fique parado. Olha a situação
situação que está o mundo. E nós ficamos importando esse evangelho de que tudo pode. Esse evangelho das portas escancaradas. A gente quer vir para a igreja de qualquer maneira, quer fazer o que quer na casa de Deus, da forma que a gente acha que é. A gente esquece que o manual chama-se Bíblia Sagrada. A culpa não é de membresia, não. Alguém precisa fazer alguma coisa. E aí o evangelho sai da Europa, vai para a Norte América. Norte América viveu grandes momentos. Um desses momentos, irmão Josinei, fez o quê? Fez a gente estar aqui hoje. Pastor Sênio, o Azusa, derramar do Espírito. Se eu posso falar dos avivamentos aqui, os irmãos iam ouvir testemunhos da história da igreja, que por mais que você esteja uma pedra de gelo, você recebendo glória a Deus. Teve país que o avivamento foi tão grande, que as pessoas vinham de outras cidades para procurar uma igreja. Chegava para o guarda que estava lá organizando tudo. Onde é que está o guarda? Chegava, o guarda ia indicar, mas o guarda não conseguia falar, porque ia com eles já falando em língua, já tomado pelo Espírito Santo. O que o Brasil está fazendo com o avivamento, o que eu estou fazendo, o que você está fazendo, vai ser um fiasco, vai ser um caos. Vai ser um caos. O avivamento está de Norte América. Deus pega 2 suecos, 2 que nem assembleanos são, faz passar pela rua Azusa. Lá eles vencem o avivamento, eles vêm para o Brasil, rodam o globo, aparece Belém do Pará. Nem sabe onde é Belém do Pará. Eu estive lá na igreja mãe, onde nasceu essa igreja. Estava na Venezuela, a gente ia sempre a Manaus, naquela região. E teve um dia que eu tive a oportunidade de passar por lá, região do pastor Samuel Câmara. E eles chegaram aqui em 1900, 1910, já tinha evangelho aqui, já era, havia outras igrejas, com certeza. E começaram a pregar: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, Jesus Cristo leva para o céu. Até aprenderem a falar. Chegar em outro lugar: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Chegava em outro lugar e era assim, e foi ganhando um, e foi ganhando outro, e foi ganhando outro. A gente chega na década de 80 num verdadeiro Pentecoste. A gente chega na década de 70, batismos com o Espírito Santo. Eu imagino essa igreja aqui há 10 anos. Eu imagino essa igreja há 20 anos, conjuntos cantando, pessoas adorando. Mas o que a gente fez com essa igreja, o que a gente fez com o avivamento, não foi o diabo, mas talvez alguém deu brecha para ele. Talvez alguém esqueceu de orar, alguém esqueceu de ouvir a palavra, alguém esqueceu de clamar, de ficar na brecha. É nesse ponto que eu digo que Deus um dia vai pedir conta. O que o Brasil está fazendo com o avivamento que veio de Norte América, que saiu de Jerusalém, que passou pela Inglaterra, que passou pela Europa, a perseguição chegou lá, fundaram os Estados Unidos, foram cristãos que fundaram aquela nação, o que eles fizeram com o avivamento. E o que nós estamos fazendo a ponto da Bíblia já não ser respeitada, esse livro que estava sempre nas mãos dos juízes, você ia no cartório a Bíblia, você ia fazer um juramento sobre a Bíblia. Hoje é considerado partes politicamente incorretas, partes que são retiradas. O que a gente está fazendo, quem a gente está defendendo, quem somos nós? Somos crentes de verdade, ou estamos amedrontados, ou estamos frios e gelados, que não somos capazes de cantar mais aquele hino? Eu queria ver a coragem dos santos na arena enfrentando os leões. A gente não enfrenta nem os nossos pecados, nem a nossa frieza. Não podemos cantar, não dá para cantar, porque somos fracos demais. Mas Jesus não largou a cruz, Ele não ensinou a gente a ser fraco, Ele ensinou a gente a ter coragem, pagar a tua vida por amor, ou então não acreditamos. Olha para essa igreja, o que é Éfeso? Éfeso é uma igreja que nasce lá por volta dos anos 30 depois de Cristo, o começo do Evangelho. Quem que funda essa igreja? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo. Ela durou até mais ou menos no ano 100 depois de Cristo. Essa igreja de Éfeso era a igreja que seguia nos seus primórdios
a palavra de Deus, as escrituras sagradas. Era uma igreja que obedecia à Bíblia, que seguia os mandamentos, que sempre ouvia os pastores. E vou te falar, se você já ouviu pregador duro, imagina você ouvindo o apóstolo Paulo pregando. Imagina você ouvindo o que ele dizia para essas igrejas. E quem é essa igreja de Éfeso? A igreja que seguia a doutrina dos apóstolos. Mas aí a gente vai se tornando crentes acostumados na igreja, e vamos dizendo que isso não tem problema, que aquilo não tem importância. Nas nossas igrejas já não se dobra mais joelhos. Para que esse sacrifício? Falar de culto e ensino de escola dominical, então para quê? E enquanto isso a gente fica acabando com a nossa igreja, a gente bate palma para outra igreja que está fazendo. Mas Deus não mandou você olhar para outra que está fazendo, nem fazer na outra. Deus te colocou aqui para fazer, mas a gente não tem mais coragem. O que aconteceu com a igreja de Éfeso? A mensagem central da igreja de Éfeso é a igreja que deixou o primeiro amor. E eu disse que ela representa também o crente que deixou o primeiro amor, o crente que abandonou a palavra de Deus. Então, irmãos, quando Jesus se revela para cada igreja, Ele está dizendo para elas: olha, eu tenho todos vocês na minha mão direita, na minha destra. Significa, eu estou controlando, eu estou de olho, eu estou vendo tudo o que está acontecendo. E Ele tem a igreja na mão direita. Se olharmos para o capítulo 1 do livro do Apocalipse, a gente tem revelações surpreendentes, que diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Pelo seu anjo as enviou e a notificou a João, seu servo, e testificou. Mas olha o que diz o versículo 3 do capítulo 1: bem-aventurado aquele que lê. Crente não lê mais Bíblia. Como a gente está na geração das mídias, os livros ficaram de lado. Hoje a gente não lê mais a Bíblia, a gente não tem tempo, a gente está tão preocupado de ouvir isso, aquilo outro, é uma série, é mais não sei o que. A Bíblia não é lida mais, mas o Senhor está dizendo bem-aventurado. Então quem falou, volte a ler, porque você é bem-aventurado, vai ser mais que feliz, vai ter uma vida de vitória. Olha o que diz aqui: mas também bem-aventurados são os que ouvem. As pessoas se incomodam quando se começa a pregar, e quando se canta, está ali alegre, está ali feliz, mas quando entra a palavra incomoda. Sabe quantas igrejas eu tinha que dizer: irmão, porque na hora da pregação tu vai para o banheiro, porque na hora faz fila no bebedouro, porque na hora tu fica olhando outras coisas, e vai lá e fica. Irmão, são coisas terríveis. As pessoas não têm mais a graça de ouvir a palavra de Deus. Incomoda, mexe. Por que será? O que está acontecendo? Porque eu não quero mais ouvir. E eu estou falando de promessa aqui, irmão Antônio Carlos. Bem-aventurado quem lê, e bem-aventurados que ouvem a palavra desta profecia, e bem-aventurados que guardam as coisas que nelas estão escritas, porque vem a advertência: o tempo está próximo. Então, irmãos, Éfeso deixou o primeiro amor, e Deus está se revelando aqui. O Senhor está dizendo, Jesus está dizendo: eu tenho vocês na minha mão. Se vocês estão passando prova, eu passei perseguição. Agora, a cidade de Éfeso era uma das principais do Império Romano. Se você olhar no mapa o tamanho da cidade de Éfeso, é praticamente o tamanho do nosso Nordeste, do nosso Ceará. Lá do Ceará, mesmo tamanho. Mas havia aqui uma deusa chamada deusa Diana. Esse era um problema para essa cidade, e um problema para muitos servos de Deus. E era também considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo.
ali havia um templo nessa cidade. E se dizia que Diana era guardiã da estátua de Júpiter, que Júpiter caíra do céu. Tem uma série de coisas que eu não vou citar aqui, mas o que eu quero deixar muito claro aqui era o paganismo dessa cidade, o ocultismo e uma série de outras coisas que aconteciam ali, que infelizmente hoje a gente tem que evitar citar. Mas o próprio apóstolo João escolheu Éfeso como um trabalho missionário para ele atuar. A Maria, mãe de Jesus, passou a morar com João por ali e ali viveu seus últimos dias. Mas o que eu quero dizer aqui, irmãos, é que essa igreja tinha qualidades. Eu quero falar um pouco das qualidades dessa igreja. Ela pregava a doutrina verdadeira. Ela ensinava a verdade. O pastor tinha compromisso com a palavra. Embora alguns crentes virassem o bico, olhassem torto, saíssem correndo do culto, mas ele não hesitava em pregar. Era uma igreja também que trabalhava muito na obra. Era aquela igreja dinâmica. Ajudava o pastor a crescer a igreja, ajudava o pastor a fazer a obra. Não sei se isso te lembra. Eu tento imaginar isso aqui no começo. Eu tento imaginar pastores sérios, porque alguns eu conheço que passaram por aqui. Um dos primeiros pastores daqui eu conheço. Eu conheço o Firmino também Traceiro e outros que passaram aqui. Eu tento imaginar. Eu duvido que alguém vai dizer que naquela época era ruim estar aqui. Eu duvido que alguém ia dizer que Deus não estava nesse lugar. Agora, Deus não mandou num lugar assim à toa, não. Deus não sai assim. Será que você não lembra quando você sentava na escola dominicana? Será que você não lembra quando o seu filho, vamos ensaiar, vamos orar? Por que isso não pode voltar? Por que não pode ter tudo de volta? A culpa não está em Deus. A vontade não tem que estar em Deus. Deus quer. Só que Deus quer vidas para ele usar. Quer vidas para ele mudar a realidade. Olha para essa igreja. A igreja de Éfeso. Uma igreja que está dentro de uma cidade que era muito complicada a servir a Deus. 30 anos antes dessa igreja nascer, os crentes estão sendo perseguidos. Surge um homem na história chamado Saulo de Tarsis. Pequenininho, valente, bravo, fariseu, pregador do judaísmo, e disse: eu vou acabar com essa seita, eu vou acabar com esse cristianismo. No fim ele foi salvo para a glória de Deus, se tornou um dos grandes apóstolos para o reino de Deus, um dos grandes pregadores. E o Senhor disse: eu vou mostrar para ele quanto importa ele padecer pelo meu nome. Mas contudo, essa igreja seguiu adiante, pregando a verdade, não se cansou. Tem um ponto tão interessante nesse texto que diz que ali havia um irmão chamado Nicolau. Ele era da igreja de Antioquia, mas ele estava disseminando coisas equivocadas na igreja de Éfeso, na igreja de Pérgamo, nas igrejas. Ele estava disseminando coisas ruins. E foi tão triste isso, que começou a abalar a igreja. Preste muita atenção. Um irmão começou a disseminar coisas ruins e começou a abalar a igreja. Vocês acham que uma igreja começa a decair por causa de todo mundo? É sempre um que dá lugar. É sempre um que dá brecha. Escute com muita atenção. Que não seja nem eu e nem você, porque o preço a pagar é muito caro. Eu não estou falando disso aqui que é uma obra sua, não. Eu não estou falando disso aqui que é uma obra minha, não. Eu já falei aqui. Hoje estou aqui, amanhã eu posso não estar. Mas a obra é de Deus. A obra é de Deus. E esse irmão aqui infiltrado
ele começou a induzir os irmãos de que não tinha problema, que podiam deixar o culto, que podiam fazer outras coisas, que podiam participar das festas mundanas, que não tinha problema. Aquele negócio do relativismo, uma série de outras coisas. E aí, irmãos, é uma forma também que a gente pode dizer que havia doutrina de Balaão embutida nessas coisas. As pessoas fazerem a obra de Deus por outros interesses que não o reino dos céus. Isso é seguir, é ser nicolaíta, é ser da doutrina de Balaão. Ninguém está aqui para fazer a obra por fama, por riqueza, por ser o melhor ou pior, não, para ser aplaudido, não. A obra de Deus é feita para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas isso causou uma questão doutrinária na igreja, uma falta de disciplina na igreja tão grande, que fez essa igreja de Éfeso abandonar o primeiro amor. Mas aí começaram a vir as mensagens do Senhor, e uma delas está aqui no versículo: virei em breve, quando não espera. Tá bom, Éfeso, você preferiu seguir esse caminho, mas o dia da tua visitação está chegando. Tu não vai saber quando é. Lembra que eu disse aqui? Para um de nós partir, mas o Senhor dizer, né? Está bem com saúde, já não estou bem, almoçou bem, sorriu, brincou o dia todo. Escuta, né? E aí? Ele é o dono da vida. Não está na tua agenda nem na minha. A hora que a gente vai, não é melhor estar preparado. Olha o que Deus está dizendo para Éfeso: em breve verei a ti. Eu estou vendo tudo o que está acontecendo. Eu tenho controle, você está na minha mão direita, porque eu sou dono da obra. Vai entrando nesse caminho, vai desviando da verdade, vai deixando de fazer o que tu fazia, vai abandonando o primeiro amor. Agora vem cá, isso aqui está na Bíblia ou é invenção minha? Eu estou pregando a Bíblia ou estou inventando um discurso aqui? Estou pregando a Bíblia. E sabe o que diz a próxima frase de Jesus? Vou tirar do teu lugar o teu castiçal. Isso me dói muito. Isso me preocupa muito. Por quê? Porque está escrito aqui que o Senhor está no meio dos 7 castiçais. Sabe o que significa os 7 castiçais? As 7 igrejas. Significa que o Senhor está no meio das 7 igrejas. Vou até pegar aqui um copo para representar. Aqui, ó. Vamos dizer que esse aqui é o castiçal de Éfeso. O Senhor está dizendo para a igreja: se tu continuar nesse caminho, da forma que tu está indo, não obedecendo, não ouvindo a minha palavra, deixando o teu primeiro amor, isto é, deixando de ser o que eu te chamei para ser, deixando de fazer o que eu te coloquei para fazer, eu vou tirar o teu castiçal. Quer dizer, por enquanto eu estou entre vocês. Você, Éfeso, ainda está na minha mão, eu ainda estou no meio de vocês. Mas se continuar assim, eu vou tirar você. Ó, o que é tirar o castiçal? Olha para esse copo aqui, ó. Vou tirar o teu castiçal. Pode continuar com placa de igreja, pode continuar com título de crente, mas em Deus não está mais. Acabou. Aí vai ter que fazer show, vai ter que chamar pregador famoso, cantor famoso, vai ter que fazer estandarte para a igreja rir, porque o Espírito Santo não dá mais. E o que vai acontecer é puro emocionalismo, porque a palavra verdadeira, ela sempre vai nos confrontar. A gente vai dar glória, mas sempre a gente vai dizer: meu Deus, essa pegou para mim. Essa é a palavra verdadeira. Tem tanta coisa dessa igreja para a gente falar, tanta coisa para a gente falar, mas o Senhor continua dando conselhos. E será que a gente vai ouvir? Sabe qual foi o outro conselho? O Éfeso: se não quer que o seu castiçal seja tirado, lembra onde você caiu. Para de apontar para as outras igrejas, porque você, Éfeso, está caído. Você está caído. Lembra o que você fez lá atrás? Lembra? Esse é o problema. A gente
mais de 7 meses tentando trazer essa palavra, segurando, e Deus me apertando, e a amargura batendo, mas não dava mais. Se não lembrarmos, vamos deixar essa igreja, não prédio, mas cada um de nós como igreja. Deus vai tirar o nosso castiçado. Então é melhor ouvir a palavra seguinte de Jesus: se arrependa. Sabe o que é arrepender? Aquele que se arrepende, a primeira coisa que ele faz é parar de fazer o que está fazendo de errado. É a primeira coisa. Olha, vê se fez tudo certo. Vamos lá. Não vou falar de época, vamos falar de nós aqui. 30 anos. Será que a gente fez tudo certinho aqui nesses tempos? Ô pastor, o senhor não estava aqui, mas hoje eu estou. Será que foi tudo certo? Será que eu não machuquei ninguém? Não magoei ninguém? Será que foi tão difícil eu parar e falar: peraí, não perdoa, porque eu estou muito nervoso, eu não quero ser assim? Será que a gente esqueceu que reino de Deus não pode existir essas coisas? E as pregações, as que são verdadeiras porque eram pessoas simples, eu não quis ouvir. Ah, aquele irmão não sabe nem falar, está tudo errado. Eu não quis ouvir, eu zombei, eu ri. Ah, porque a outra vai cantar, o outro vai cantar, desafinou um pouquinho ali, ou lá, saiu fora do vídeo. Eu ri, eu não gostei. E se Deus recebeu? Qual é a dificuldade? Isso não é casa de Deus? Será que eu acertei em tudo aqui? Ou em outro lugar onde eu passei? Ou será que eu tenho que lembrar onde eu caí? Mas eu vou ouvir o conselho da Bíblia ou eu vou questionar? Arrepende-te. E depois de se arrepender, é parar de fazer. Talvez até pedir perdão para quem possa pedir. Talvez não, é certo que seja pedir perdão. Mas aí vem o outro conselho, irmão Reinaldo: pratique as primeiras obras. Você lembra como Deus te usava? Você está aí assistindo, lembra como Deus te usava? Será que eu lembro quando que Deus me usava? Então eu tenho que voltar a ser aquela bênção e deixar de ser a tribulação que eu sou hoje. Eu tenho que voltar a ser usado por Deus, receber a unção e deixar de ser o problema que eu sou hoje. É isso que a Bíblia está dizendo. Volta a ser uma bênção. Volta a pôr a mão na minha obra. É isso que Jesus está dizendo. Por quê? Porque aí vem a recompensa ao vencedor, ao que não desiste, ao que não foge de jeito nenhum. Mesmo que todo mundo vai embora, eu fico porque Deus me colocou. Ao que não desiste, por mais que alguém ameace, por mais que alguém te pegue na curva, não sei o quê, vou te dar isso, por mais que ligue para o presidente, vou te entregar, porque isso aí acontece no Brasil todo, o tempo inteiro, tem pastor sendo entregue, inocentes estão pagando. Mas quem é chamado, meu irmão. Quem é chamado, é chamado. Aí, ó, o vencedor, o que vai acontecer? Darei a comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Oh, meu irmão, Jesus está dizendo: se você ficar firme, se você permanecer, eu vou te trazer para a minha glória, eu vou te chamar do meu paraíso, e tu vai participar da árvore da vida. Tem mais coisa? Tem, mas eu não vou falar tudo não, porque vai ter um estudo mais para frente. Vai ter um estudo. Então, meu irmão, essa é a igreja de Éfeso, a igreja que deixou o primeiro amor. E essa igreja, na época, foi destruída. E assim, ao longo da história, existem fases da igreja. No Brasil, a grande fase do ouro, 1900, 910, 1930, 40, 50, 60, a igreja botava estádios. Mauro Cerulo, Jimmy Swaggart, Dario Salas e tantos outros poderia citar. Os maiores pregadores profetas, há poucos dias morreu um, Hidecaso Takayama, grande amigo, Napoleão Falcão, Gessé Gomes. Alguns estão vivos, alguns caíram, se reergueram, mas eram grandes momentos de avivamento. Quem cantava? Oséias de Paula, Alceu Pires, Chico Carvalhais e tantos, o Vitorino Silva, que ainda está aí cantando. E os hinos? Era adoração a Deus, era para glorificar e exaltar o Senhor. Não tinha hino para matar o outro, não, para cortar a cabeça, não. Não tinha hino antropocêntrico, não, colocando o homem no
cristocêntrico, não era cristocêntrico, era para adorar a Deus. A igreja, quando abria a harpa para cantar, o poder descia. A igreja, quando reunia os jovens para ensaiar, às vezes não ensaiava, a glória descia, pessoas eram curadas. Ou que Deus torne a sua glória sobre a sua igreja nesse país, ou que os pastores escutem a voz do Senhor, que voltemos a ser o que já fomos como igreja, que a gente faça a diferença. Por que as almas não chegam hoje? Por que crente não fica firme hoje? Por que tem muita confusão dentro das igrejas? Porque deixamos de ser sal e de ser luz, igual ouvimos lá no sítio. Deus me chamou para ser luz, Deus me chamou para ser sal, Deus me chamou para ser luz, Deus me chamou para ser sal. A gente tem que fazer a diferença, e essa diferença só vai acontecer se nos arrependermos, se voltarmos aos pés do Senhor, se voltarmos a ser crentes verdadeiros. Eu espero em Deus que eu consiga trazer tudo que Deus está mandando trazer neste lugar. E hoje Deus está dizendo para mim, não sei se para você, volte a praticar as primeiras obras, deixe os falsos ensinos, deixe os nicolaítas para lá, que só querem criar problema, deixe os que seguem a Balaão, que só querem a igreja por causa da glória, da fama, só querem estar no status. Quer saber uma verdade, irmãos? É isso. Se tivesse dentro dessa igreja hoje 120, 150 pessoas, não faltaria gente para querer pregar aqui, não faltaria gente para querer tocar, não faltaria gente para querer cantar, não faltaria gente. O pastor me abre uma agenda. Mas eu quero dizer para vocês, não interessa. O que interessa é que Jesus está nesse lugar, eu sinto Ele presente. O que interessa é que Ele está chamando quem cuidou de voltar a acreditar, voltar a crer, voltar ao arrependimento. E se depender de mim, eu vou consagrar para pregar a palavra profética neste lugar. Mesmo que meu filho não goste, mesmo que a minha esposa diga que está duro demais, mas é o melhor ouvir Deus falar do que ouvir Deus dizer: olha, eu estou rejeitando, estou tirando o castiçal, não serve mais, vai ser apenas um nome, vai ser apenas um povo que diz que é, mas não tem nada de mim. Fique de pé, vamos agradecer ao Senhor. Eu estou aqui alucinado. Oh meu Deus, oh meu Deus, obrigado, Senhor, por essa linda noite. Obrigado pelo presente que o Senhor me deu aqui hoje, por falar tão forte comigo mesmo. Me ajuda, Pai, a não mais olhar para as dificuldades, a não mais olhar para as lutas, a não mais olhar para os problemas, a não mais olhar, Senhor, porque eu não posso esperar a aprovação das pessoas, eu quero a tua aprovação. E eu estarei obediente à tua palavra, Senhor. Pregarei a tua palavra, Senhor. Não somente aqui nas igrejas que estão chamando, que estão querendo ouvir, em outros lugares. Continue me dando a tua revelação, Senhor. E me ajude a estar de pé na tua presença. Me ajude, Senhor, a sempre estar me humilhando e reconciliando com o Senhor, a nunca deixar de fazer a tua obra. Não permita que eu abandone o primeiro amor. Assim abençoa toda esta casa, Senhor, que hoje o Senhor nos mostrou o que é ser um crente em Jesus, Senhor. Mas no próximo culto vamos aprender o que é ser um crente espírita. Estenda tuas mãos e nos abençoe e nos dê vitória, e leve a cada um debaixo da tua graça, da tua proteção divina. Abençoe aqueles que serão alcançados por essa palavra, e que venha o avivamento, e que venha o derramado do teu Espírito nessa cidade, nesta igreja, nesta nação, Senhor. Acorda o teu povo, desperta o teu povo, Senhor. Eu peço em nome de Jesus, ó Pai, te agradeço. E o grande e eterno amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com cada